Com alegria sem fim. Boa noite, Ani Braga. Você melhorou, minha amiga? Então os gemidos
me guiará. Ele prometeu a mim nunca me deixar no mundo, porém se leva-me ao porto com alegria sem fim.
Senhor falar conosco, né, nesta noite. Aleluia. Precisamos ouvir a voz de Deus todos os dias, sempre. Ouvir o Senhor falar com a gente. Maravilha de Deus. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Fala-me suavemente, fala com muito amor. Jesus fala com amor com o seu povo. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Quero trabalhar para o meu Senhor. Quero eu cantar, orar, e ocupado eu quero estar assim na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Glória a Deus. Guarda o contato com teu Salvador. Quero neste mundo. Boa noite, irmã Érica Leal. Seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, vamos ler a palavra de Deus nesta noite. Glória a Deus. Então vamos o hino da harpa. Nós hoje vamos ler a palavra do Senhor em 1 Reis. Pai do Senhor, pastor Marcos. 1 Reis 12, 29 e 30. Nós vamos aprender lições da vida de Dan. Vamos aprender lições espirituais na vida de Dan. No capítulo 12 de 1 Reis, 12, 29 e 30, diz assim a palavra do Senhor: e pôs um em Betel, e colocou o outro em Dan, e pôs um, e este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um adorar. Também fez casa dos altos, fez sacerdotes dos mais baixo do povo, que não era dos filhos de Levi. Então nós vamos aprender a palavra de Deus. É muito bom a gente aprender a Bíblia, as histórias da Bíblia, porque ela serve para nós como experiência, fé, para nós aprendermos. Quando a gente lê as histórias daqueles homens da Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, a gente aprende, a gente se fortifica mais. A gente olha e diz assim: se esses homens passaram por tudo isso, foram vencedor, nós também vamos vencer no nome de Jesus. Então, aqui diz esse texto sagrado, revela como Jeroboão construiu um centro de idolatria no território da tribo de Dan. Dan foi o quinto filho de Jacó. Tá lá, Dan é considerado indiretamente
o primeiro filho que Raquel deu a Jacó. Naquele regime de escravidão do Oriente Antigo, os filhos que a serva tivesse eram considerados de sua senhora, e não daquela. Sendo assim, ao dar sua serva Bila para gerar filhos do seu marido Jacó, Raquel seria considerada mãe dos filhos de Bila gerasse. Quantos filhos Bila gerasse, Raquel seria a mãe. Daí o fato de Raquel celebrar o nascimento dessa criança como sendo dela própria, que está lá em Gênesis, capítulo 30, o versículo 5, 6, é de chamá-lo de Dan, que significa juiz, ou julgamento. Na visão de Raquel, Deus estava julgando a causa dela, pois sua irmã Leia já tinha dado 4 filhos a Jacó e ela nenhum. Então, olhando para a história deste personagem bíblico chamado Dan, percebemos que na maioria das vezes em que ele é citado é sempre de forma negativa. Porém, podemos também aprender com os seus erros ao longo da história. Então, no livro de Gênesis, não é descrito nenhum episódio ou participação efetiva de Dan, aleluia, em algum fato, nem mesmo na venda de seus irmãos José para o Egito, embora Dan não tenha discordado dos seus outros irmãos acerca da venda de José, lá em Gênesis 37, versículo 27. A única menção indireta acerca de seu caráter pessoal está em Gênesis 37, 2, quando é dito que José acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, serva de Raquel e Leia, e sempre trazia mais notícia deles. Sendo assim, José andava com Dan, Naphtali, Gade e Assé. Talvez o próprio fato de José ter denunciado o mau comportamento de Dan, de Dan e de seus irmãos, a Jacó, tenha levado os irmãos mais próximos de José e consentirem em sua venda no Egito. Aleluia. É Gênesis 46, 23. É dito que Dan teve um filho cujo nome era Usim, que significa apressado, que tem muita pressa, ou que se apressa. Talvez isso indique um pouco do temperamento e comportamento precipitado de Dan. Em Gênesis 49, 17, Jacó descreve o comportamento astuto do seu filho Dan, dizendo: Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora
junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Uma previsão profética da astúcia e sagacidade característica de Dan e sua tribo ao longo da história. Lá em Juízes, capítulo 1, de 1 a 30, você vai lá ver, vai ler e vai encontrar o relato da tribo de Dan. Em Deuteronômio 33, 22, na bênção de Moisés, as tribos de Israel, ele reforçou a mesma astúcia que Jacó já havia detectado em Dan, dizendo: Dan é leãozinho e saltará de Bazá. Seu pai Jacó já lhe havia descrito como serpente traiçoeira. Agora Moisés o descreve como um leão perigoso que ataca as suas presas. Aleluia. Boa noite, Daniela Lopes. Seja bem-vinda. De acordo com o texto de Juízes, de Josué 19, a 40 a 48, a herança da tribo de Dan abrangia inúmeras cidades quando Josué deu aos danitas a oportunidade de ampliar suas conquistas, aleluia, expulsando os amoreus. Entretanto, os descendentes de Dan não foram capazes de expulsar os amoreus, né, conquistando apenas um pedaço da herança. Em Juízes 18, é dito que a tribo de Dan partiu para o extremo norte de Israel e conquistou a cidade de Laís, ou Lezém, pelo fato de os seus moradores não oferecerem nenhuma resistência, tornando-se uma presa fácil para os danitas. De acordo com o doutor Russell, a senhora Beta Barbosa, seja bem-vinda. Apesar de ser uma tribo numerosa, os danitas preferiram escolher outra moradia onde não se lhes oferecia resistência. Assim também é a luta da fé. Fugir do dever ou escolher uma batalha mais fácil, aleluia, é o começo da derrota total em todos os campos. O resultado para a tribo de Dan, por buscar a facilidade, isolar-se em relação às demais tribos, foi o envolvimento dos danitas com a idolatria. Aleluia. Juízes 18. Séculos atrás, Jacó já havia profetizado, dizendo: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Gênesis 49, 16. A palavra de Deus é mesmo incrível e infalível. Em 1 Reis 12, 19, 29, o texto que eu li de início,
vemos que o território de Dan foi estabelecido pelo rei Jeroboão como um grande centro de idolatria em Israel, para impedir que o povo subisse a Jerusalém para adorar ao Senhor. Boa noite, Jerusa Cunha, seja bem-vindo. Para adorar ao Senhor. Observe as consequências de decisões erradas tomadas lá atrás. Juízes 18, 20, 31. Em Apocalipse 7, 5, 8. Dan é excluído da lista das 12 tribos de Israel. Dan, que possui o selo de Deus. De acordo com os estudiosos, a exclusão de Dan e das outras tribos de Israel foi em consequência do seu mergulho na idolatria desde cedo. Aí você vê, eu ontem preguei aqui sobre Elias, que Deus levantou Elias para pregar arrependimento para aquele povo de Israel, os israelitas, que tinham virado as costas para Deus. E Deus sempre levantando os seus profetas, o seu povo, para ajudar os outros. Então aqui, esse texto, dessa lição de vida espiritual, da vida de Dan, é um exemplo, é um ensinamento. Seja bem-vinda, Jerusa, da cidade de São Luís do Maranhão. Seja bem-vinda, amada. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Um abraço para todos os maranhenses, em nome de Jesus. Então, esse texto, ele nos ensina sobre as decisões de pessoas tomar decisões precipitadas. Eu sempre ensino aqui, quando for tomar qualquer decisão, ora a Deus, busca a Deus, peça a Deus a direção, porque Ele dá a direção. Então aqui, as consequências desse aqui, foi ele mergulhar na idolatria. Foi aonde Jeroboão, ele construiu um centro de idolatria no território de Dan, da tribo de Dan. Ele construiu. Então a história de Dan, boa noite, pastora Rosa Salles, seja bem-vinda, amada. Então, a história de Dan, este personagem bíblico, filho de Jacó, traz lições espirituais profundas para nossa advertência e crescimento na palavra de Deus. Jerusa Cunha, eu não fiz ainda live no Instagram, ainda não fiz. Eu faço muito aqui no Facebook e meu esposo, ele coloca todas as minhas pregações lá no YouTube. Mas no Instagram ainda não fiz não, tá? Então, ela traz lições espirituais profundas para a nossa advertência e crescimento na palavra de Deus. Ela nos ensina que escolhas erradas
e tomadas de decisões erradas podem nos trazer consequências graves e muitas das vezes irreparáveis, que possamos humilhar-nos mais e mais na presença do Senhor, a fim de obtermos os benefícios de sua infinita graça e misericórdia. Por falar em tomar decisões erradas, tomar decisões erradas, o texto nos ensina, Salomão, aqui em 1 Reis 11, 14, de 1 a 43, de 1 Reis, diz aqui que Deus suscita adversários contra Salomão. Por quê? Vou explicar para vocês. Porque Deus suscitou adversário contra Salomão. Como um homem mais sábio da história, que era Salomão, conseguiu se desviar de Deus. Como? Vou explicar para vocês. Como líder cujo dons e foco de anteriormente fizera dele a estrela do mundo, pode se distrair tanto de seu chamado, distração. Depois eu vou trazer um texto que está lá em 1 Coríntios, que fala sobre a distração. A distração é uma coisa que leva a pessoa a errar, a se desviar da presença de Deus, a tomar decisões erradas, entendeu? Então, as tentações que afastaram Salomão continua atacando cada líder. Quando atingimos o auge, facilmente paramos de sentir o anseio por crescimento e excelência. Muito rapidamente ficamos satisfeitos e muito facilmente começamos a descer morro abaixo. Por isso que tem um dizer do mundo que fala que para cair é fácil, agora para levantar dá trabalho. Observe bem que as pessoas, quando elas se desviam dos caminhos do Senhor, o trabalho que dá para aqueles que está pedindo a Deus para retornar, para trazer o seu filho de volta, seu marido, que se desviou da presença de Deus. Como dá trabalho? Por quê? Porque aqui desce morro abaixo, desce de vez. É uma queda. Observe como esse processo de decadência se apresentou para Salomão. Distrações. As distrações. Desviou-se do seu chamado, liderar e ser uma luz para as nações. Salomão se distraiu. Por isso que o Senhor, Deus, suscita adversário contra Salomão. Adversário. Deus levantou adversário
para fazê-lo voltar às suas prioridades e ao seu chamado. Então, às vezes, acontecem coisas na vida, vamos dizer, do desviado. Deus permite o desviado passar por coisas para chamar a atenção dele, para que ele lembre que existe um Deus no céu que é poderoso para dar solução e para aquela pessoa entender que Deus tem um chamado com ele. Então, o que é que Deus fez? Deus permitiu o adversário, Deus levantou um adversário para fazê-lo voltar às suas prioridades e ao seu chamado. Foi por isso que Deus levantou, suscitou adversários contra Salomão. Porque quando você lê o texto, você vê, levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadad, o edomita. Este era da linhagem real de Edom. Porque, estando Davi em Edom, tendo subido Joabe, comandante do exército, a sepultar os mortos, feriu todos os varões em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que eliminou todos os varões de Edom. Hadad, porém, fugiu com ele alguns homens edomitas dos servos do seu pai, para ir ao Egito. Então aqui, quando diz absorto em si, consumir a si mesmo em vez de ocupar-se com o seu chamado. Salomão, ele se voltou para a idolatria, teve muitas mulheres, e o que aconteceu? Enquanto ele, absorto em si, consumia a si mesmo, em vez de ocupar-se com o seu chamado. Perda da presença de Deus. Quando a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, ele perde a presença de Deus. O Espírito Santo de Deus se afasta. Então, perda da presença de Deus. Deus retirou a sua unção. Foi o que aconteceu com Sansão. Com Sansão. O Senhor tinha uma chamada com Sansão, só que Sansão, ele fez tudo errado daquilo que Deus tinha propósito, tinha programado para ele. Então ele torceu tudo, Sansão. E o Espírito Santo se afastou de Sansão. Então, busca de prazer, ficou ainda mais obcecado por seus prazeres pessoais. Falando de Salomão. Então aqui fala o foco, distração, o inimigo da direção. Vazio, finalmente ficou cansado em suas buscas e reconheceu o seu vazio. Ainda bem que Salomão, ele reconheceu os seus erros, reconheceu os seus pecados e voltou para os caminhos do Senhor. Porque aqui diz, no capítulo 11, fala de 1 Reis, fala a idolatria de Salomão. No 9 diz a ira de Deus contra Salomão. No 14 diz Deus suscita adversário contra Salomão.
E aí o que acontece? O Senhor, ele permitiu tudo isso, que era para que Salomão se lembrasse que existia um Deus nos céus. E que os propósitos que Deus tinha com ele, Deus tinha guardado. E como Deus que amava Salomão, queria Salomão, Deus vai e permite, Deus suscita o adversário contra Salomão. Aí voltamos para o texto que eu li da história de Dan. Que Dan, ele nos deixou essa lição espiritual para eu e você aprender, nós tomarmos cuidado com as distração. Com a distração. Entendeu? Então, falando de distração, aqui em 1 Coríntios 9:26, diz um texto que fala sobre cuidado com a distração. Porque a distração, ela tira você do foco que Deus tem com você. Você está distraído e o inimigo vem e rouba. Aí ele quer tirar você da presença de Deus. Ele te distrai. Você não tem mais vontade de orar. Você não tem mais vontade de buscar a Deus. Então aqui diz o texto, cuidado com a distração. Cuidado com ela, não se distrai. Não se distrai. E aqui diz que nas competições, corrida do primeiro século, cada atleta era posicionado em uma faixa de pista. Você vê que quando tem aquelas corridas de São Silvestre, o ano passado não teve nesse ano, porque da pandemia, mas quando tem as corridas de São Silvestre, você vê que aqueles corredores, aqueles homens, eles são cadastrados para correr, eles se posicionam sempre na faixa de corrida. Então, a ideia é que cada um deles se mantivesse em sua faixa, cada um fica na sua faixa, sem invadir a dos outros demais. Enquanto vivemos nossa vida, a nossa competição não é contra outros cristãos. Ao contrário, é contra os nossos inimigos. Os nossos inimigos. O mundo, a carne e o diabo. Esses são os nossos inimigos. O mundo, a carne e o diabo. São essas coisas que rouba a sua distração. Você está distraído e quando vê o inimigo, ele entra. Então, o objetivo não é vencer sendo mais rápido que o outro. O objetivo é vencer as más influências. Então, cuidado com as más influências que podem nos derrubar. Cuidado com as más influências, cuidado com as má conversação, cuidado com as amizades, cuidado com quem você está conversando, cuidado com o que você está ouvindo. Então, tudo isso é cuidado com a distração. Distração. Você receber uma palavra de alguém, você achando que é Deus que está dando, mas não é. Então, cuidado com a distração. São influências que podem nos derrubar. Eu conheço muitas pessoas turbadas por causa de profecias, de visões, de revelação que receberam. Eu gosto muito da visão, eu gosto da revelação,
quando vem de Deus. Quando vem de Deus. Mas tem pessoas que não vigiam e entram por esse caminho. E às vezes recebe coisas que Deus, não foi Deus que mandou, e aí fica turbado. E tudo que turbar você, saiba de uma coisa, não foi Deus. Porque Deus, ele não turba ninguém. Deus, quando ele fala com você, ele usa um profeta, ele usa um vaso de Deus para falar com você, é para confirmar aquilo que você antes já recebeu. Então ele está só lembrando para você que a promessa que ele te fez está de pé. Então ele usa outros vasos diferentes para dizer para você, olha, o que eu te prometi, eu vou lhe dar. Então ele usa sempre profetas diferentes para confirmar as coisas que Deus tem na sua vida. Eu louvo a Deus, porque Deus tem usado seus vasos e fala comigo e vem tudo de acordo com o que eu tenho ouvido anteriormente. Então, há aqueles que tentam justificar seu ritmo lento pelas outras pessoas que estão mais devagar. É verdade, mas provavelmente há outras que estão à frente. Você não deve se preocupar com o fato de haver pessoas atrás ou à frente. Você não deve se preocupar. Você tem que se preocupar com você. Você tem que se preocupar com o que Deus tem com você. O que Ele quer de você. O propósito que Deus quer com você. É isso que você tem que se preocupar. Então, você deve simplesmente correr a sua própria corrida. Você corre até aonde você pode alcançar. Você corre no seu limite. Você não pode ultrapassar do seu limite. Você vai aonde seu limite te compete aí. Então, correr com sua própria corrida. Deus não nos chamou para corrermos a corrida dos outros. Pastor Antônio Ibrahim. A irmã, um exemplo. A missionária Ereni está correndo muito. Eu vou correr atrás dela para pegar ela. Não. Aí eu corro mais do que você. E você não pode me alcançar. Resumindo, você vai ficar cansado. Você vai cansar. Por quê? Você quis correr uma corrida que não era para você correr. Você tem que correr a corrida que está no seu limite de você correr. Então, Deus não nos chamou para corrermos a corrida dos outros. Você tem que correr a sua própria corrida. É você e Deus. Você busca Deus no seu limite que Deus te deu. Então, somos chamados para correr a nossa própria corrida. Após Pedro recuperar do episódio de haver negado a Cristo, eu falei até ontem aqui sobre isso. Sobre Pedro, eu ontem falei até aqui. Sobre Pedro. Marcilé não, é Maricélia. Maricélia, beijo, minha linda, no seu coração. Então, eu estava aqui ontem falando até sobre Pedro. Porque Pedro, ele disse para Jesus. Ele falou para Jesus que ele estava disposto a morrer ou até ser preso por Jesus,
Mas Jesus disse para Pedro, você não é convertido. Quando você se converter, você pode até falar isso, mas antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. Por quê? Porque Deus sabia o que estava dentro do coração de Pedro. Pedro não era convertido. Quando ele falou aquelas palavras para o Senhor, disse, Senhor, eu estou contigo, estou disposto a morrer ou até ser preso por amor a ti. Mas Jesus disse, não, Pedro, você não está falando a verdade. Por isso que o texto diz aqui que após Pedro se recuperar do episódio de haver negado a Cristo, Jesus disse a ele, segue-me. Segue-me. Por quê? Porque Pedro, o Senhor tinha chamado Pedro, mandando Pedro deixar a rede e seguir a ele, ser pescador de almas. Só que Pedro, houve esse episódio que Pedro ainda não estava preparado, porque tudo tem que haver um preparo. Ninguém sai para fazer a obra de qualquer maneira. Primeiro tem que passar por um processo. Primeiro passa no deserto. Depois o Senhor vai lapidando. Você vê que Jesus, ele antes de começar o seu ministério na terra, ele foi conduzido ao monte pelo Espírito para ser preparado, que foi lá que ele passou 40 dias lá no deserto, orando lá, buscando, conversando com o seu pai, buscando as instruções do seu pai. Estava havendo um preparo em Jesus. E quando Jesus desceu, você observe o que Jesus encontrou cá embaixo. Uma multidão que o seguia, que aonde ele passava, a multidão o acompanhava. Tinha dias dele entrar dentro de um barco para poder contar suas parábolas, para ensinar aquele povo. Uma coisa que eu sempre aprendo dentro da Bíblia é que Jesus, ele gostava de ensinar. Ele ensinava, ele ia para a sinagoga ensinar, ele ia para a praia ensinar, ele subia os montes, o povo ia tudo atrás dele, ele ensinava. Jesus ensinava o seu povo. E Pedro, a Bíblia diz que Pedro, após se recuperar do episódio de haver negado a Cristo, Jesus disse a ele, segue-me, segue-me. Então o Senhor contou-lhe como terminaria a sua vida. Enquanto ele caminhava, Pedro notou outros discípulos. João, que estava caminhando logo atrás dele. Pedro perguntou, Senhor, e quanto a estes? Quanto a estes, Senhor? Eram os outros discípulos. O Senhor disse para ele, Jesus respondeu para Pedro, se eu quiser que eles permaneçam vivos, até que eu volte. E que te importa? Que te importa, Pedro? Porque tu está preocupado com a vida dos outros discípulos. Olha para a tua vida e segue-me. Jesus disse, segue-me, Pedro. Que cada um de nós ponha o seu coração na corrida da vida, sempre olhando para Jesus. É o nosso dever. Então, cuidado com a distração. A distração, ela tira você da presença de Deus, a distração. A distração, ela rouba
a sua comunhão com Deus, a distração. O diabo pode vir te distrair e você ficar para trás. Então, cuidado com a distração. Foi o que nós aprendemos hoje aqui com as lições espirituais da vida de Dan. Quando disse que a história de Dan, esse personagem bíblico, filho de Jacó, traz lições espirituais profundas para a nossa advertência e crescimento na palavra de Deus. Por quê? Para nós não tomar nenhuma decisão sem a direção do Senhor. Ela nos ensina que escolhas erradas. Quantas pessoas fazem escolhas erradas sem buscar a direção de Deus? Eu conheci e conheço irmãs que arrumaram homens que não eram do mesmo nível dela. Vamos dizer, não era cristão. Ela era cristão e ele não. E elas conversavam comigo, eu falava, como é que você vai arrumar uma pessoa que não é do seu mesmo nível? Você é cristã, ele não é. Como pode? A própria Bíblia diz, andarão dois juntos se não tiver de acordo? Não pode. Vai chegar uma hora que você vai querer ir para a igreja, ele vai implicar, ele não vai deixar. Você tem que esperar em Deus, para que Deus venha preparar uma pessoa que venha de acordo com você. Então eu aconselhei muitas irmãs que queriam casar com homens que não eram cristãos. Teve uma que insistiu e se deu mal, porque o moço, a princípio, tinha aquela aparência de bonzinho, mas depois ele botou, como diz o povo, ele botou as unhas para fora. Eu disse, eu não falei para você que você não devia procurar uma pessoa que não é do seu mesmo nível, que é da mesma religião. É perigoso você tomar escolhas erradas e tomada de decisão errada podem nos trazer consequências graves. E muitas das vezes irreparável. Que é por isso que nós vemos contar muitas histórias por aí afora, muitos noticiários. A gente que às vezes senta para ver televisão, ver o jornal, você vê as histórias de feminicídio, de mulheres que são mortas. Então, isso são pessoas que tomam decisões erradas. Aí vem as consequências. E as consequências, aí é que está o perigo das consequências. E às vezes consequência grave. Então, a melhor coisa é você buscar a Deus antes de tomar qualquer decisão. Orar ao Senhor, pedir ao Senhor direção. Não, conversar sempre com Deus. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você não vai dar passo errado. Se você colocar na direção de Deus,
Por isso que ele diz aqui em Mateus 6, 33, quando diz: mas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, o que é que você tem que fazer? Primeiro busca a Deus, ora a Deus, pede a Deus direção. Eu li aqui as consequências, a distração tirou Salomão do foco que Deus tinha com ele. Eu li aqui. Salomão tinha um foco com Deus, mas quando ele procurou, se distraiu, entrou pelo caminho da idolatria, aí o que é que Deus faz? Deus levantou um adversário para poder chamar a atenção de Salomão, que era para Salomão voltar para reconhecer os propósitos que Deus tinha com ele. Davi, quando ele pecou, que ele errou, ele rapidamente, ele se arrependeu. É seus erros e seus acertos. Quando a pessoa erra e que se acerta com Deus, Deus perdoa, irmão. Deus perdoa. Porque nós temos um Deus que ele é perdoador. Ele perdoa. O Senhor, ele perdoa os nossos pecados. Ele perdoa as nossas falhas. Ele não olha para a nossa fraqueza. Por que Deus não olha para a nossa fraqueza? Porque ele sabe que nós somos pó. Pó é uma coisa fraca. Pó. Qualquer água que cai em cima, ela se dissolve. Ela se derrete toda. Então, por isso que o Senhor, ele não olha para nossas fraquezas. Ele olha para o nosso coração, que está lá dentro de nós, a nossa sinceridade com ele. Você vê que Elias, eu te preguei aqui sobre Elias, homem de Deus, Elias orava a Deus, mas Elias era uma pessoa solitário, ele vivia sozinho, mas mesmo assim Deus o amava, Elias. E quando Elias orava, Deus respondia às suas orações. Aleluia. Glória a Deus. Então aqui, a palavra de Deus, ela é bem esclarecida. Quando ela diz que buscai primeiro o reino do Deus. Aí ele diz aqui, quanto ao vestuário, porque andais solícitos, olha para os lírios do campo, com eles crescem, não trabalham, nem fia. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais vós, homem de pouca fé. Não andeis, pois, inquieto, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas as coisas. Ele é que mais sabe, é o Senhor.
porque Ele conhece a nossa necessidade. Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso ajudador. Ele é um Deus que tem o poder de nos dar a vitória. Por isso que o Senhor diz que buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Então não deixe que o inimigo venha roubar a sua distração. A sua distração. Distração é um perigo. Cuidado com a distração. Foi o que eu li agora. Cuidado com a distração. Porque o Senhor Deus, Ele está com os seus braços abertos para te socorrer, para te dar vitória. Para o Senhor, pastora Kátia Ferreira de Liviana. Seja bem-vinda, amada. Então, Igreja do Senhor, procurando sempre entrar pelas portas, as portas estreitas. Essa é a porta, porque a porta larga, ela só conduz à perdição. A porta larga. Então, o Senhor, boa noite, Aurinete, seja bem-vinda. Então, o Senhor, Ele é fiel com a sua palavra. Não tome decisões erradas, não tome decisões precipitadas. Primeiro ore, primeiro busque a Deus, peça a Deus direção. Tira um minuto para conversar com o Senhor, para buscar a Deus. Tira um minuto que Deus, Ele vai lhe dar a vitória. A vitória que você tanto precisa. A vitória que Deus tem para dar nas tuas mãos. Mas você precisa buscar ao Senhor. Então aqui, para nós encerrarmos, aqui vamos ler apenas aqui o texto, o poder perfeito, libertador de Jesus. Marcos 5,15. Marcos 5,15, quando diz que, aleluia, e foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tiveram a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Aqui fala sobre o endemoniado gadareno. O endemoniado gadareno. Quando diz que a Bíblia revela o perfeito poder libertador de Jesus. O endemoniado gadareno foi completamente liberto por Jesus. Porque só Jesus tem o poder de libertar. Só Jesus tem o poder de transformar. Só Jesus tem o poder de resgatar. Tudo que você for fazer, faça no nome de Jesus. Jesus restituiu a dignidade e a sã consciência para aquele homem. Este homem recebeu duas coisas importantes: uma nova vestimenta e uma nova mentalidade. Esse gadareno endemoniado. De acordo com Lucas 8:27, o endemoniado gadareno não se vestiam. Porém, o homem liberto por Jesus foi encontrado vestido. O homem salvo por Jesus recebeu uma nova vestimenta. Paulo descreve o novo homem
revestido, dizendo: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso que Jesus diz: vem como estás, mas não fique como está. Ele está mandando você vir como você está, mas não vai ficar como está. Ele vai mudar, ele vai modificar. Paulo ainda afirma que o homem liberto por Cristo já se despiu do velho homem com seus feitos e deve se revestir do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Quem o criou foi o nosso Deus. Jesus prometeu que o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Olha a responsabilidade de Jesus com o seu povo. Ele está dizendo que aqueles que vestir as suas vestes brancas, de maneira nenhuma ele vai riscar o teu nome do livro da vida. De acordo com Lucas 8:29, o endemoniado gadareno não tinha juízo nem domínio sobre a sua própria mente e corpo. Porém, o homem liberto por Jesus foi encontrado em perfeito juízo. Jesus expulsou o demônio da mente daquele homem, que lhe deu um novo juízo e uma nova mentalidade. Aleluia! O crente salvo recebe renovação do seu entendimento, uma nova mentalidade para transformar o mundo. Paulo afirma que devemos nos renovar no espírito do nosso entendimento. O apóstolo Paulo também revela a nova mentalidade que recebemos de Cristo, dizendo: nós temos a mente de Cristo. Eu e você temos que ter a mente de Cristo. A libertação efetuada por Cristo no homem é perfeita e completa. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse: se pois o Filho vos libertará, verdadeiramente sereis livre. Então, se o Senhor libertou, se o Senhor disse que vai fazer, Ele faz. Se Deus disse que vai transformar, Ele transforma. Porque Ele é um Deus transformador de vida. Ele é poderoso para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Porque Ele é fiel. Aquilo que Ele cumpre, que Ele fala, Ele honra. Ele honra. Deus é um Deus de palavra. O homem mente, o homem engana, o homem promete, mas não cumpre. Mas Ele não. Tudo que Ele te prometeu, se você ficar ali na obediência com o Senhor, você pode ter certeza absoluta que Deus vai cumprir as palavras que Ele disse para você. Como diz o hino do Nani Azevedo, quando ele diz: se Deus é fiel para cumprir todas as palavras ditas a mim, Ele é fiel. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel.
Ele é comprador, é cumpridor das palavras. Por quê? Porque Deus, ele é fiel. Ele é fiel. Então, o que está faltando em você? O que está faltando em você? Hein? O que é que está faltando em você? A fé, comprometimento com Deus, né? Esse texto de Marcos 21, ele revela um importante encontro que um homem jovem rico teve com Jesus. Este jovem rico pensava que não precisava fazer mais nada para ser salvo. Mas Jesus lhe disse: falta-te uma coisa. Pelo fato de andarmos correto em alguns segmentos de nossa vida, né? E ele diz assim, pensava que não precisava fazer mais nada para ser salvo. Mas Jesus disse, falta-te alguma coisa. Pelo fato de andarmos correto em alguns segmentos de nossa vida, talvez pensamos que já é o suficiente. Sempre está nos faltando algo. O que está faltando em você? O que está faltando em você? O que está faltando em mim? O que está faltando? Falta de amor? Falta de amor a esta geração? Falta de amor? A primeira coisa que falta em nossos dias é o amor. É o amor para com o seu próximo. O próprio Jesus denunciou a falta de amor à presente geração, dizendo: bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Pais que matam seus próprios filhos, filhos que matam seus próprios pais, tantos outros casos de falta de amor, que a imprensa mostra diariamente, só revela a frieza do amor em todos os seus níveis, em consequência da multiplicação da iniquidade. O próprio Deus já havia denunciado essa falta de amor, dizendo: ouve a palavra do Senhor, vós filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Aleluia! Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra, para a falta de amor entre os homens. O nosso Deus tem amor de sobra para derramar em nossos corações. Aleluia! Segunda coisa que falta entre os homens é a paz. O profeta Isaías escreve dizendo: mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. A Organização das Nações Unidas foi criada após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, com o objetivo de resolver os conflitos entre as nações e estabelecer a paz mundial. Porém, sem Jesus Cristo, o príncipe da paz, homem não obterá a paz que deseja. Você só tem paz em Cristo Jesus. Você só tem paz em Cristo Jesus. Você pode buscar todas as coisas lá fora, mas se você não tiver Jesus no seu coração, você não terá paz. Então, a Bíblia diz que o Senhor é sábio de coração, poderoso em força
que se endureceu contra eles, não teve paz. Quem se endurece contra o Senhor não tem paz. Paz só Jesus pode dar. A Bíblia diz que a paz só vem de Jesus. Vamos orar nesta noite. Passamos por provação, tribulação, mas o nosso coração tem aquela imensa alegria de servir a um Deus tão poderoso, tão maravilhoso. Deus é tão maravilhoso, tão bom, tão bom, tão bom, que abriu a porta para a gente passar. Deus é tão bom, Deus é tão bom, que abriu a porta para você passar. Ele é bom, Ele é bom. O nosso Deus, Ele é bom. Ele é poderoso para nos dar a vitória. Glória a Jesus. Creia nesse Deus, confie nele. Não tome decisões que não seja da vontade de Deus. Tudo coloque na direção de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é amoroso, é poderoso. Ele é bom para conosco. Foi curado no tanque, estava lá.
Jesus que agiu. Fui curado no tanque, estava lá. Fui curado no tanque, estava lá. Fui curado no tanque. Eu vim glorificar. Fui curado no tanque, estava lá. Fui Curado no tanque, estava lá. Eu vim glorificar. Curado no tanque. Curado no tanque. Oh, glória. Aleluia. Você foi curada no tanque nesta noite. Jesus chegou aí na sua casa, decretou a sua cura, repreendeu a enfermidade da sua vida para te dar vitória. O Senhor, Ele toca agora na sua saúde e repreende a enfermidade. No nome de Jesus, nós vamos orar agora. Para a glória de Deus, vamos orar. Vamos orar com as irmãs. Aleluia. Vamos orar com Eni Braga, Sandra Lúcia, Naja Glota, Raquel Nascimento, Marciléa Jordão, Osana Carmo, Érica Leal, Pastor Marcos, Valmir Ribeiro, Eunice Bezerra, Daniela Lopes, Berta Barbosa, Flávio Mendonça, Jerusa Cunha, Pastora Rosa Salles, Neide Maria, Andréia Maraco, guardado por Deus, um tempo especial com Deus, Sônia Paixão, Zefinha, Pastor Antônio Ibrahim, Maricele Amaral, Ana Vieira, Daniela Barbosa, Angelita Santana, aleluia, Marília Oliveira, Daniela Lúcia, Pastora Cátia Ferreira, Deliviana, Aurinete Maurá, Divina Celestina, Marta Dias, Marlene Antunes, Iraci Pinto, Leide Bernardi, Marília Franca, Pastor Marco Carneiro, Pastora Suzana, Ângela Cristo, Edson Ramos e Rose Miranda. Deus, Ele é fiel. Que Deus toque agora na sua vida, na sua saúde, na saúde da Eni Braga. Que o Senhor venha abençoar, da Maricele Amaral. Aleluia. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus que te dá vitória nesta noite. Receba nesta hora a bênção do céu. Recebe a cura. Que o Senhor Espírito Santo entre na sua casa nesta hora. Entre no seu lar e dê vitória para você nesta noite, irmãs. Receba a vitória. Sônia da Conceição, Pastora Cátia, Deliviana, Maricele Amaral, Pastor Antônio Ibrahim. Glória a Deus, Jesus abençoe vocês. Que o Senhor dê uma noite de paz. Pastora Rosa Salles. Que Jesus abençoe Jerusa Cunha. Glória a Deus. Deus abençoe Berta Barbosa. Daniela Lopes. Que Deus abençoe vocês. Pastor Marco. Que Deus toque na sua pressão. Te dê a cura nesta noite em nome de Jesus. Osana Carmo, Marciléa Jordão, Eni Braga, Jesus abençoe vocês, Raquel Nascimento, que Deus abençoe nesta noite,
abençoe, amada irmã. Você que entrou agora, nós já estamos encerrando a palavra do Senhor, compartilhando. Não esqueça de compartilhar esses vídeos. Compartilha, semeia a palavra do Senhor, para que Deus dê vitória para aqueles que estão precisando de ouvir a palavra do Senhor. Eu estou sempre falando aqui que eu tenho minha agenda aberta. Vocês que são pastor e pastora, que têm suas igrejas, querendo me convidar para pregar na sua igreja, é só entrar em contato comigo, para que Deus venha dar, aleluia, vitória para nossas vidas, para que eu venha ir na sua igreja. Me convide que eu vou na sua igreja pregar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês nesta noite, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, aleluia, e tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Receba a paz nesta noite, a visita do Senhor na sua casa, na sua família e na sua saúde, em nome de Jesus, aleluia. Divina, eu gozo já, por fé e luz, por visões triunfar, mas gozarei com meu Jesus. É cego crer que tu verás, és mudo crer que vais falar, és surdo crer que ouvirás, és coxo crer que vais andar. Fé em Deus, fé em Deus, crê que Jesus vai te curar, N. Braga. Creia no Senhor Jesus, receba a sua cura nesta noite. Divina, eu gozo já, por fé e luz, por visões triunfar, mas gozarei. De que sofres do risco mal, de febre, gripe, o coração, de tosse, nervo, ou lesões, de pele e dente, deflução, sarareis, pelo poder, aleluia, o poder da oração. A oração, ela tem um poder muito grande. A oração, ela cura, a oração, ela liberta, a oração, ela restaura, a oração, ela dá vitória à sua igreja, aleluia. Busca Deus em oração, que você será curado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa riqueza divinal que o Senhor nos deu, o dom da cura, busca de Deus que Ele vai te curar. Ele vai tocar nesta noite na sua saúde e vai repreender as enfermidades do seu corpo e
e vai jogar por terra agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe nesta noite a cura. Eu profetizo a cura na tua vida, Osana Carmo, Eni Braga. Recebe a cura. Que seja repreendido todo mal na sua vida nesta hora. Em nome de Jesus. Oh, alamante, negações, negações. Aleluias. Glória a Deus. Demonagações, negações. Aleluia. Oh, que riqueza divinal. Eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Aleluia. De que sofreis? Do risco pulmão. Qual é a sua doença? Jesus é o médico dos médicos. Ele pode te curar e te dar vitória em nome de Jesus. Quando a doença e nós vem ter, em Deus devemos confiar. Pois Jesus Cristo tem poder pra no momento nos curar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, que é poderoso. Ele é poderoso para sarar as enfermidades que te atormenta, que te persegue. Jesus nesta noite está jogando por terra as enfermidades do teu corpo. Recebe, eu profetizo nesta noite a vitória em nome de Jesus. Até amanhã. Um beijo no coração de todas vocês. A partir das 9:30 da noite estaremos aqui pregando a palavra do Senhor em nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês. Amo vocês, minhas amadas irmãs.